Por fim, meus irmãos, é um prazer sempre estar aqui com vocês, nós aprendemos muito, e eu quero ler um texto com vocês em Efésios capítulo 6, verso 10 e 11. Hoje que é um culto dedicado a Deus, óbvio, mas com um tema muito atual e urgente, né? O tema da família, com participação da família. Isso, de fato, é muito importante, encorajador, e devemos sempre, sem sombra de dúvidas, dedicar ações enquanto igreja para atender os anseios, as necessidades, expectativas da família. O último censo registrou que dos casamentos que ocorrem no Brasil, registrou 418 mil divórcios. Os casamentos resistem entre 13 e 15 anos. De cada 100 pessoas que se casam em um ano, 47 se divorciam. Então, isso é um número muito alto, né? Isso se deve a muitos fatores, sem sombra de dúvidas. Fatores de natureza social, fatores de natureza subjetiva, diz respeito às questões que envolvem o próprio casal. E eu estou falando do casamento porque a ausência da vida do pai ou da mãe na vida dos filhos tem um impacto muito severo. Quem atravessou essa experiência sabe o quão severo é, e se distingue quando você perde esse pai ou essa mãe para uma enfermidade, por exemplo, né? Quando eles sofrem um acidente ou qualquer outro tipo de perda que não seja por meio de um divórcio, porque os pais continuam vivos, porém separados, e isso cria, sem sombra de dúvidas, sequelas que podem e devem ser minimizadas, trabalhadas, e para isso a igreja pode ser e é, sem sombra de dúvidas, um fortíssimo aliado. Mas eu quero falar de um outro inimigo que passa por vezes desapercebido, e é um inimigo que é invisível. Nós não enxergamos esse inimigo, mas sentimos os efeitos de suas ações, de suas estratégias, do modo como ele trabalha. Por isso eu escolhi o texto de Efésios. E daqui um pouco eu vou justificar por que escolhi esse texto e por que escolhi esse inimigo como sendo o que eu quero nessa noite denunciar, atacar com o texto bíblico. Efésios 6 e 10 e 11 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo está se dirigindo à igreja dos Efésios, fazendo ver que há um inimigo invisível, para além daqueles inimigos que eles já conheciam, que inclusive parece ser este inimigo invisível o maior articulador e a força motora por trás dos inimigos visíveis, que era o Império Romano, os escribas e fariseus e judaizantes que perturbavam a vida do povo de Deus que estava ali na cidade grega de Éfeso, que foi muito evangelizada. O apóstolo Paulo, quando esteve lá, pregando o evangelho, o sucesso e o êxito da pregação do evangelho foi tamanha que impactou a cidade. Ele teve que, inclusive, sair da cidade às pressas, porque foi ameaçado de morte, e ocorreram uma dezena de coisas contra irmãos da igreja, mas em pouco tempo ele desarticulou ali a idolatria que havia naquela cidade, e de fato houve um grande movimento, e o apóstolo Paulo reconhece que por trás desse grande movimento há uma força superior à cognição, a um planejamento, a uma estratégia humana, a raiva, o ódio. Ele reconhece que por trás disso há uma força diabólica. Não apenas o apóstolo Paulo reconhece que o diabo, Satanás e seus demônios, eles existem nesse mundo e operam como o próprio Senhor Jesus Cristo. Em muitas passagens ele mencionou o reino das trevas. Ele falou sobre Satanás, ele falou sobre os demônios, ele falou sobre a atuação deles. E é óbvio e claro que Satanás e seus demônios estão vivos, atuantes, presentes, impactando a vida das pessoas de uma maneira muito cruel, severa.
e às vezes causando danos irreversíveis, que se não for a graça de Deus, esses danos não são remediados. Então é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Esse texto está carregado de um pressuposto de graves lutas em intenso sofrimento. Porque uma vez que os cristãos eram perseguidos e eram capturados, havia muita viuvez precoce. Essa é uma preocupação do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, por exemplo, quando trata sobre a questão do casamento, quando ele diz assim, olha, digo eu, não o Senhor, o que não casar fica bem, portanto o que casar não comete pecado. Ele está ali regulando, na verdade, um sofrimento do atual momento daquela igreja, que atravessava grave perseguição e sofria com precoce viuvez. Sofria não apenas sobre os impactos de natureza social que a viuvez provocava, mas os filhos sem pais. E tantas outras coisas que eram resultantes daquela perseguição ostensiva que se estendeu até a Ásia. Os efésios também sofriam do mesmo mal, porque a igreja no primeiro século foi perseguida ostensivamente. Os seus líderes foram capturados, presos. Alguns deles mortos, a maioria deles. O apóstolo João, que pastoreou essa igreja depois desse evento, depois do evento de Pátimos, foi o único apóstolo que não sofreu martírio, no sentido de que morreu do martírio, mas ele foi lançado num caldeirão com óleo quente. Uma vez que não conseguiram matá-lo, o enviaram para a ilha de Pátimos. Mas a igreja no primeiro século sofreu e os líderes muito mais ainda. Foram martirizados para servirem de exemplo. Portanto, havia, de fato, um clima de tensão. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, morreu no mesmo ano que morreu o apóstolo São Pedro. Um deles morreu, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Ao que tudo indica, no ano 67, o apóstolo Paulo foi degolado, morreram os dois no mesmo ano, de uma morte trágica, para servir de exemplo. Portanto, havia um intenso e grave sofrimento. Sofrimentos emocionais, é claro, mas sofrimentos também de mobilidade, de perda de seus familiares, de uma condição muito difícil, de uma condição social muito difícil e de uma fuga constante. E o apóstolo São Paulo está dizendo aos irmãos que é por meio da fé que eles permanecerão firmes diante desses graves desafios. Nós entendemos que por meio desse contexto aqui, o que nós aprendemos para o nosso tempo atual é que a vida cristã, mais do que uma vida virtuosa, que é uma vida vitoriosa em Cristo, mas não é uma aventura. A vida cristã não é feita de amenidades. A vida cristã não é um passeio. Está longe de ser algo ideal para ser vivido nesse mundo. A vida cristã, nesse texto, o pressuposto é que a vida cristã é uma luta, é uma batalha, é um enfrentamento constante contra muitos inimigos e contra o maior deles que provoca uma perseguição muito ostensiva contra os cristãos, incansável, imparável. Nós não enxergamos apenas nesse texto, mas desde o Éden nós estamos vendo a operação de Satanás, o diabo, até a ilha de Pátimos, perturbando e perseguindo o povo de Deus. A Bíblia mostra que o povo de Deus enfrenta um conflito espiritual constante. O inimigo lança mão de armas como desânimo, divisão, sedução para destruir a coragem, a unidade, a força e a fé do povo de Deus. Contudo, o Senhor não nos deixa indefesos, Ele nos oferece recursos e armas suficientes para vencer o nosso maior inimigo. Eu gosto de um autor chamado A.W. Tozer, que diz: o homem que está em paz com Deus está em guerra contra o pecado e o diabo. A pergunta correta, meus irmãos, não é se nós enfrentamos ou enfrentaremos batalhas. A pergunta correta é: como sairemos delas? Porque há batalhas não previstas e que uma vez, quando percebidas, você já está nela. Ela não é avisada, não há uma
carta lhe avisando, não há nenhum tipo de comunicação, você já se pega dentro dessa batalha. E esse texto aqui revela 4 verdades implícitas em sua redação, que são verdades espirituais das quais temos que nos atentar. E a primeira delas é que a vitória começa quando reconhecemos quem é o nosso verdadeiro inimigo. O texto, no verso 12, diz: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. É óbvio que ele está se referindo a pessoas. E estava claro para ele, o apóstolo Paulo, como para aqueles irmãos, que Satanás, o diabo, usava e continua usando pessoas. Há pessoas que são instrumentos nas mãos de Satanás. Pessoas com o coração cheio de inveja, de ódio, de sentimentos hostis, que falam palavras amaldiçoadas, que fazem coisas ruins, que afetam e agravam a vida das pessoas. No entanto, o apóstolo Paulo quer fazer ver a essa igreja que, ao invés de se levantar e pelejar contra as pessoas, essa igreja se dobre de joelho para pelejar com Deus contra o verdadeiro inimigo, que é Satanás, o diabo. Muitas vezes nós gastamos tempo e energia lutando contra pessoas, dando ouvidos ao que elas dizem, dando atenção ao que elas fazem, quando a verdadeira batalha não acontece nesse espectro, mas acontece no espectro de natureza espiritual. E batalhas espirituais se vencem espiritualmente. Não é no argumento, não é na contraposição, não é quando você se coloca contra o outro e tem razão, não. Às vezes você tem até razão, mas o gesto correto para vencer a batalha é estar em silêncio e deixar Deus agir. Porque quando o Senhor age, diz a Bíblia Sagrada, agindo eu, quem impedirá? Ou agindo Deus, quem impedirá? A mão de Deus e o seu poder é irresistível. João disse, ou melhor, Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Disse ele, em resposta àquela situação que ele vivia, que os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Nenhum dos teus atos pode ser impedidos. Nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O inimigo trabalha através da mentira, do medo, da tentação, da divisão. Mas a nossa contrapartida não é lançar mão das mesmas armas. Lançaremos mão das armas que o Senhor colocou à nossa disposição. O apóstolo São Pedro também faz referência a esse tipo de enfrentamento. No capítulo 5, no verso 8 da sua primeira carta, ele disse: sede sóbrios e vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele faz analogia a um contexto muito comum para aquelas pessoas que estavam ali naquela região. O ataque furtivo de leões, que espreita a presa, que aguarda o momento certo, e quando ataca, ataca para matar. Ele ataca para aniquilar. Então ele faz esse tipo de analogia, dizendo que o cristão, o crente, precisa estar em estado de sobriedade e vigilância. Entender claramente quem é o seu inimigo, como ele age, para estar guardado desse tipo de ataque, que é furtivo, é através de emboscada, vai agir diretamente na sua fraqueza, não vai atingir nos seus pontos mais fortes, mais proeminentes, não, ele vai prescrutar ali onde há uma brecha para que então possa entrar nessa brecha. Nem todo problema, meus irmãos, é de natureza espiritual, isso é uma coisa óbvia, mas toda batalha espiritual influencia e impacta diretamente as nossas vidas, que inclusive pode nos adoecer, que inclusive pode nos limitar, que inclusive pode impossibilitar uma série de coisas na nossa vida. Não transforme pessoas em inimigos, ore por elas. Não veja nessas pessoas seus inimigos, ainda que seja a sua sogra, ela não é seu inimigo. O cristão precisa de discernimento espiritual, precisa discernir, e ele vai discernir através
de uma vida piedosa, jejum, oração, consagração a Deus, leitura das Escrituras, submissão ao poder do Espírito de Deus. E você receberá clara orientação do Senhor. Ele confortará o seu coração. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Pode confiar. Não subestime o poder do Espírito de convencer e guiar você. A Bíblia diz em Romanos 8,14: os filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas. Confie no poder e na capacidade do Espírito de lhe dar discernimento. Talvez você pense: mas eu nem sou uma pessoa tão espiritual assim, eu não sou uma pessoa tão qualificada assim. Enfim, a questão não diz respeito às suas capacidades e suas competências, diz respeito à fidelidade, o poder e a capacidade do Espírito de convencer você e de guiar a sua vida. John Stott disse: o maior triunfo de Satanás é convencer a muitos que ele não existe. Isso diz muito do que o apóstolo São Pedro estava dizendo à igreja: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor. Por vezes, o ataque dele de fato é frontal, é perceptível, mas na maioria das vezes ele espreita até esse momento. E por meio da graça e do poder do Espírito você pode captar essa ação de Satanás e se antecipar a ele. Mas a primeira coisa que devemos fazer enquanto cristãos, o que está implícito nesse texto de Efésios, o que está explícito no texto de Pedro, reconhecer o nosso inimigo. Nós temos um inimigo. O nosso inimigo não são as pessoas. O nosso inimigo é Satanás, que pode e usa pessoas. Em segundo lugar, a vitória pertence aos que fortalecem no Senhor. O texto diz, Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor. Paulo não diz para sermos fortes em nós mesmos. Ele não diz para rebuscar competências. Porque a nossa força, ainda que sejamos tão fortes fisicamente e mentalmente, isso é nada comparado às forças de natureza espiritual. A nossa força é limitada quando comparada às forças espirituais. Nossa inteligência é limitada. Nossa experiência de vida, aquilo que acumulamos ao longo da vida, é limitado. Mas o poder de Deus é ilimitado. É infinito, é sobreexcelente, é onipotente. Deus tem todo o poder, e é nesse poder que eu vou me esconder. A palavra do Senhor diz: torre forte é o nome do Senhor, os justos correrão para ele e estarão em segurança. A Bíblia diz ainda: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que te guarda não tosquenejará, não vacilará, não cochilará, o guarda de Israel. A Bíblia diz ainda que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Deus não precisa de suas competências para guardar, livrar e proteger você. Ele não precisa, definitivamente. Ele precisa de sua obediência e submissão. Por isso, o próprio apóstolo São Pedro diz: humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Davi declarou: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E olha que Davi tinha inimigos, inimigos visíveis, armados, arregimentados, inimigos que agiam de forma estratégica contra ele, e ele entrava em batalhas, lutava contra eles, tinha espada, escudo e lança em suas mãos, mas Davi reconhecia que sua vitória não estava em sua força, em seu grande exército, nem sua vontade de vencer. A sua vitória vinha da parte do Senhor. Meus irmãos, ele não foi o único. Moisés também enfrentou desafios, e no momento de grave fragilidade, ele confiou no Senhor.
quando ele se viu impotente diante do mar vermelho e recorreu a Deus, e o que Deus disse? O que você tem em suas mãos, Moisés? Ele disse, eu tenho uma vara. Uma vara, o que é uma vara? Não era nada diante do exército do faraó. Não era suficiente para fazer grandes coisas. Mas aquela vara foi o instrumento para abrir o mar vermelho. Na verdade, aquilo é uma peça pedagógica. É como se Deus estivesse dizendo a Moisés e seu povo, eu não preciso de nada mais do que uma vara seca para fazer o que eu quero fazer. Eu não preciso de grandes armas, de grandes exércitos. Uma coisa seca, morta, algo desprezível que pode ser trocado, isso pode ser em minhas mãos um poderoso instrumento. Mas para ser mais preciso, nem da vara Deus precisa. Porque Ele fez os mundos com o poder da sua palavra, é o que diz as Escrituras. Aquele centurião reconheceu isso. Quando o seu servo estava doente, e ele foi então pedir a clemência do Senhor, e o Senhor disse, eu vou na sua casa. Ele disse, não precisa ir na minha casa. Eu sou um homem que tenho homens sob meu comando. Eu digo, vai, eles vão. Eu digo, vem, eles vêm. Que expressão de fé impactante, encantadora. E ele disse para o Senhor, bastas apenas uma palavra, ele disse ao Senhor. Se tu disseres uma palavra, o meu servo sarará. Jesus disse, nem Israel encontrei tamanha fé. Porque ele reconheceu mais que o poder e o efeito do poder, ele reconheceu o verdadeiro poder em quem tem autoridade. Ele disse, eu sou um homem de autoridades. Eu reconheço que tu tens autoridade. Tu tens autoridade sobre a vida e sobre a morte. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que tem autoridade sobre tudo. Sobre o fim, sobre o início, sobre as coisas visíveis e invisíveis. E sob uma ordem do Senhor, nós estaremos seguros e teremos vitória para a honra e a glória de seu santo nome, para o nosso conforto, para o nosso crescimento espiritual e para que venhamos a falar das grandes e poderosas maravilhas que o Senhor fez. Porque assim foi com Moisés. Assim foi com Davi quando venceu o Golias. Assim foi com Jesus quando venceu o diabo no deserto. Palavras, confiança no Senhor e as palavras do Senhor. Todos que venceram, venceram porque confiaram em Deus. Não em suas competências. Nossa força não está no nosso talento, em nossas virtudes ou competências ou experiência acumulada. A nossa vitória está em estarmos na presença de Deus. A Bíblia diz, e a Bíblia não pode mentir, fortalecei-vos no Senhor. Charles Spurgeon disse, sem o poder de Deus, somos como navios sem vento. Ele não disse nem sem vela, não é? Ele disse sem vento, sem rumo, sem destino, não chega em lugar nenhum, não somos impulsionados para direção nenhuma. O navio pode ter vela, mas se não tiver direção, ele não sai do lugar e está à deriva. Mas com Cristo, em Cristo nossa vida tem rumo, tem propósito, tem direção e sobretudo está sob os cuidados do poderoso e glorioso Senhor, que disse para o vento, aquieta-te, e disse para o mar, cala-te, ou o contrário, cala-te vento, aquieta-te mar, poder sobre o vento, sobre o mar, sobre a natureza, sobre tudo que existe. É esse Deus que nos guarda, que nos protege, e nele nós temos vitória e segurança. A terceira coisa que nós aprendemos é que a vitória exige vestir-se de toda a armadura de Deus. No verso 13 ao 17, Paulo apresenta 6 peças de armaduras, ou melhor, de uma armadura de um soldado romano, e os compara à verdade, à justiça, ao evangelho da paz, à fé, à salvação e à palavra de Deus. Observe que a única arma ofensiva é a espada, é a palavra de Deus. Assim Jesus venceu Satanás. Jesus disse, está escrito, capítulo 4 de Mateus, não foram as emoções, não foram os argumentos humanos, foi a Escritura na boca do Senhor, e ele tinha poder para vencê-lo de qualquer maneira. Qualquer que fosse o gesto de Jesus em relação a Satanás, ele seria vitorioso.
mas ele escolheu vencê-lo pelo exemplo, para nos deixar o melhor e mais poderoso exemplo. Fazer uso da palavra de Deus, que vai salvaguardar a nossa alma das ciladas e vai nos deixar potentes e fortes para vencer os nossos inimigos que são espirituais. É por isso que você e eu precisamos nos fortalecer no Senhor, nos fortalecendo em sua palavra. Como é que eu me fortaleço no Senhor? Eu me fortaleço lendo a sua palavra, meditando em sua palavra. Eu me fortaleço vivendo sobretudo aquilo que a Bíblia ensina. Quem não conhece a palavra de Deus, luta nessa guerra desarmado. Quem abandona a oração, enfraquece a sua armadura. Quem vive em pecado, abre brechas para o inimigo. Olha, experiências interpretadas como sendo espirituais não são suficientes para fortalecê-lo na fé. O que lhe fortalece na fé é uma vida íntegra diante de Deus, sobretudo em obediência à sua palavra. Eu participei de muitos e muitos grupos de oração, a convite, e experienciei coisas dessa natureza, muitas vezes. Até uma certa confusão em relação a aquilo que a Bíblia declara e diz, de maneira figurada, e o que de fato é verdade. Eu lembro que fui convidado por um colega para um círculo de oração, alguma coisa desse tipo, uma vigília de oração. Enquanto estávamos orando ali, eu ouvi os irmãos orando e apresentando motivações, e as motivações giravam em torno desse tema, batalha espiritual. Havia um testemunho: eu estou enfrentando uma batalha espiritual, o diabo tem se levantado dessa maneira. Então, quando nós finalizamos aquele momento de testemunhos, o colega pastor disse: vamos orar, vamos nos levantar em oração para vencer esses inimigos. E nós nos posicionamos ali para orar, mas eu notei que alguns deles se posicionavam como quem vai lutar mesmo, né? Assim, meio que colocando base para lutar, e eu pensando, mas está havendo uma certa confusão aqui. Mas enfim, fechei meus olhos e fiquei ali, e de repente eu fui repreendido. Um colega disse assim: pastor Francinilson. E eu abri meus olhos, pensei que eu estava fazendo alguma coisa errada. Ele disse: aonde está a sua espada? Eu pensei, olhei, não vi. Porque ele falou de um jeito, como se houvesse ali uma espada, alguma coisa. Né? Eu vi todo mundo com a mão assim, para cima, como que supostamente segurando uma espada. E ele perguntou: onde é que está a sua espada? E eu procurei, mas não vi a espada. Ele disse: está na sua mão. Eu digo: é verdade, está aqui. Eu não vi ainda, porque eu não tinha visto ainda, está aqui. Mas para corroborar com aquele momento, para não criar, não ser o chato, né? não querer doutriná-los ali. Mas é óbvio que houve uma clara confusão em relação ao que a Bíblia está dizendo quanto símbolo, figura de linguagem e o que é uma realidade. Mas aqueles irmãos entenderam que batalha espiritual era meio que enfrentar o diabo naquele espectro ali, como se ele estivesse ali, eu tivesse que atravessá-lo com a espada. Mas na verdade nossa vitória não está no nosso movimento físico. Longe disso. O movimento físico que você pode fazer para vencer o diabo é dobrar os seus joelhos e clamar àquele que nos dá a vitória. Ou ainda que você não consiga dobrar os seus joelhos, esteja sentado ou deitado, mas dobrar a sua alma diante do Senhor, certamente em submissão o Senhor lhe dará a vitória, porque sua armadura, sua proteção está com Cristo, sobretudo obedecendo o que diz a palavra do Senhor. Martinho Lutero foi um homem que enfrentou muitas batalhas, e Martinho Lutero dizia em momentos de batalha: a Bíblia está viva e ela está falando comigo. Não é naquele momento que você precisa de uma resposta e de repente você diz: ó Senhor, eu preciso de uma resposta, e abre a Bíblia com os olhos fechados. Daqui a pouco você lança olhos sobre a Bíblia e aquele versículo lhe traz uma resposta. Não é dessa forma. A Bíblia está falando com você quando você medita dela todos os dias. Quando você vai ruminar, quando você vai se entregar à palavra de Deus, ela passa a interpretar a sua alma, passa a banhar o seu espírito, lhe fortalecer, como disse Jesus em João capítulo 7, versículo 37 e 38. Aqueles que crerem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E João dizia ele isso a respeito do Espírito Santo que havia de ser emanado, derramado. Quarto e último lugar, a vitória é garantida porque Cristo já venceu. Se você crê nisso, diga amém.
Diga glória a Deus. Quer que eu termine? Diga aleluia. A irmã disse aleluia. Eu ia dizer a vocês agora, desse quarto ponto aqui, esse quarto ponto é da vitória mesmo. Mas como disseram aleluia, eu vou terminar. Estou terminando. Foi, né? Tem que terminar, eu tenho que terminar. Se eu puder continuar, irmã, diga amém. Pronto. Só 5 minutos eu termino. Eu garanto para a senhora, tá certo? Meus irmãos, a vitória é garantida porque Cristo já venceu. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A minha mãe, ela é crente da igreja presbiteriana. E minha mãe também é neologista. Você sabe o que é isso? Uma pessoa que cria palavras. E não apenas cria palavras, ela tem novas interpretações da Bíblia. E ela disse para mim, em momentos de angústia, ela disse para mim: meu filho, Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencerás também. Eu digo, tá certo, obrigado, mas isso aí não está na Bíblia não, né? Vencereis também. Mas é claro que está implícito que nossa vitória está na pessoa de Cristo Jesus. Nós estamos vivendo o que a teologia diz, o jaio ainda não. O que é isso? Nós já temos a vitória total, completa, consumada, de direito. Nós somos salvos em Cristo, nós somos herdeiros com Cristo, nós somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Um dia nós estaremos diante de Deus para todo sempre. Venceremos a natureza pecaminosa, venceremos nossas enfermidades e problemas, venceremos Satanás, nós venceremos absolutamente tudo. Mas ainda não. De fato, nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos enfrentando batalhas, nós ainda estamos lutando contra o pecado, nós ainda estamos vivendo esta vida aqui. Mas nós temos de direito, já garantido por Cristo, todas essas vitórias. Nossa batalha não é para conquistar uma vitória, é para permanecer na vitória que Cristo já conquistou. Você não tem que agora empreender sua energia para vencer e ter uma grande conquista. Na verdade, o seu emprego de energia é para permanecer na vitória que Deus já te deu. Há inúmeras promessas de Deus que se cumprem quando nós estamos em Cristo. Meu irmão, passar lutas, sofrer perdas, ter graves sofrimentos emocionais, isso de modo nenhum nos desqualifica enquanto crentes, e de modo nenhum isso nos impede de sermos vitoriosos em Cristo. É o já e o ainda não. Você tem toda a vitória de direito e terá de fato. A vida aqui é uma passagem breve, porque você estará para sempre com o Senhor, pois Ele venceu. Paulo diz aos Colossenses 2:15, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo. Quando Cristo foi à cruz, aquilo que era uma aparente derrota, na verdade foi a grande vitória da humanidade, que veio a crer em Cristo por causa de seu sacrifício na cruz do Calvário. O sacrifício perfeito, o santo inocente morrendo no lugar do pecador culpado. Ali nossa vitória está consumada. Veja o que diz Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Até se cria uma outra mística, não é? O sangue como se aquilo substancial tivesse um poder místico. Na verdade, o sangue pode ser interpretado nessa passagem que pelo sacrifício de Jesus, Jesus pagou o preço de sangue, Jesus sofreu a pena, Jesus sofreu o juízo de Deus que recaiu sobre ele, para que você e eu, enquanto culpados, fôssemos redimidos, inocentados por causa do sacrifício de Jesus. Nossa confiança não está na nossa força, mas na obra consumada de Cristo. Ele já venceu por você. Ele já venceu em seu lugar e você vencerá também. Há momentos em que a batalha parece longa, as orações parecem não ser respondidas, as forças parecem acabar, contudo Deus continua sendo o Senhor dos exércitos.
Lembre-se dessas verdades. Primeiro, reconheça quem é seu verdadeiro inimigo. Pare de brigar com sua sogra, pelo amor de Deus. Pare de brigar, de tentar argumentar e vencer pessoas que estão de algum modo incomodando você. Não são essas pessoas. Enfermidades, situações que lhe ocorrem assim de modo inesperado, não planejado, que lhe trazem grande transtorno. Pare de lutar contra essas coisas e se submeta a Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia diz: o diabo virá a vós por um caminho, mas por 7 ele fugirá. Em segundo, fortaleça-se no Senhor e não em si mesmo. Você tem bons amigos, você tem pessoas que podem socorrê-lo, ajudá-lo, mas eles não podem fazer tudo por você. O Senhor pode. Quando você recorre a um conselho, você recorre a um amigo, é claro, isso é absolutamente legítimo, pode lhe ajudar, mas isso não pode resolver. Portanto, fortaleça-se primeiro no Senhor. Em terceiro, revista-se de toda a armadura de Deus, buscando viver uma vida de integridade na presença do Senhor. Fale a verdade, faça o que é certo. Meu pai dizia para mim: não faça o fácil, faça o certo. E depois de fazer o certo, faça o certo entendendo que o certo é certo a se fazer. Em último lugar, descanse na vitória que Cristo já conquistou por você. Talvez você está aqui nessa noite, ou está atuando na igreja, está atuando em ministério, mas está exausto, está cansado. Talvez você admita abatimento, sofrimento. Nada disso é ilegítimo. Sofrer, sentir, lamentar às vezes é próprio da condição humana. Nós não estamos o tempo todo com a nossa força e energia em alta. Nós sofremos declínios, há momentos que a gente quer desistir, há momentos que nós estamos entristecidos, desesperançados, há momentos que não estamos confiantes. Todos nós passamos por isso. Mas quando estiver passando por isso, e se estiver passando por isso agora, lembre-se, fraqueza é próprio da sua condição humana, mas a sua força vem do Senhor. Quando Paulo esteve forte, ele esteve confiante, celebrando a Deus. Quando ele esteve fraco, ele recorreu a Deus. E Deus o fez lembrar, dizendo: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu não preciso que você esteja forte para lhe dar vitórias, porque a vitória não depende de você e das suas competências. A tua vitória depende exclusivamente da mão do Senhor, graciosa em teu favor. Talvez você esteja enfrentando uma batalha espiritual intensa. Talvez o medo tenha dominado a sua mente. Talvez as tentações estejam insistindo com você. As lutas parecem maiores que suas forças. Mas hoje, nesse momento de culto, Deus te convida a não lutar mais sozinho. Paulo disse em Romanos 8:37: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em todas as coisas somos vencedores por aquele que nos amou. Que esta seja a sua certeza. A batalha pode ser grande, mas o Deus que luta por você é infinitamente maior. Sua família pode estar em grave sofrimento. Você pode estar em grave sofrimento. Você pode estar no seu momento mais ruim, no momento que você considera que está no fundo do poço, no momento que você considera que está sem forças, sem energia, sem fé. Você pode estar atravessando até crise de fé. Por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? E eu quero deixar absolutamente claro: isso em nada interfere na graça de Deus em seu favor. Ele não vai censurá-lo, criticá-lo, persegui-lo ou desprezá-lo em função disso. Deus é paciente, longânimo e, sobretudo, um pai cuidadoso. Deus é mais que um amigo. Ele não é um ser transcendente que está lá em cima, distante de você. É alguém que conhece você mais do que você mesmo. É alguém que está solidário à sua dor, seu desespero, à sua fraqueza. É alguém que permite que você atravesse coisas dessa natureza que fazem você sofrer. Mas você não passa isso sozinho. Você passa isso com o Senhor.
Ele está com você, eu posso lhe garantir. A Bíblia diz: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, o nosso inimigo teria nos engolido vivos. A mão do Senhor, pode ficar claro e certo disso, está refreando o mal. O mal pode ser gigante diante dos seus olhos, mas ele pode ser ainda muito maior, mas o Senhor não permite. E você pode perguntar: e por que Deus permite? É para que você conheça e saiba e reconheça o tamanho do Deus que cuida e guarda a sua vida. Vamos orar, meus irmãos. Curve sua fronte, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos em tua gloriosa presença, porque tu és o guardião por excelência. Tu és o Deus que tem a vitória. E Senhor, a vitória que não se limita, não se restringe apenas às questões de natureza material. O Senhor nos dá a vitória, e o Senhor já nos deu a vitória em Cristo na cruz do Calvário. Ainda que venhamos sofrer nesse mundo perdas, sofrer, Senhor, enfermidades, ainda que venhamos sofrer perseguições de quaisquer que sejam as fontes, o Senhor é o nosso auxílio, é o nosso socorro, e o Senhor é o nosso braço. O Senhor é um socorro bem presente na hora da tribulação. Ó Deus, no teu grande e poderoso nome, é a nossa oração em nome do teu Filho Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, conceda-lhe uma semana bem sucedida, e eu vou profetizar agora na sua vida. Você crê em profecia? Crê mesmo? Essa semana quem está lhe devendo vai lhe pagar. Eita glória! Ô glória! Quantos recebem, digo amém. Mas você vai pagar também a que você está devendo. Ô maravilha! Essa semana o pastor Vitor Paulo vai receber um presente maravilhoso da igreja. Ô glória! Meus irmãos, é muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe vocês ricamente.